Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate, que nesse ano tem um formato diferente. A cada semana eu vou estar recebendo um vereador para falar sobre uma proposta de sua autoria que esteja tramitando aqui na Câmara ou sobre uma lei já em vigor. Os parlamentares e os seus convidados terão a oportunidade de nos contar como estão sendo aplicadas essas leis ou ainda o que falta para elas serem colocadas em prática. Por isso, hoje nós vamos falar sobre um projeto de lei que cria linhas de lotação para a zona sul da cidade. O autor dessa ideia é o vereador engenheiro Comaceto. Tudo bem, vereador? Tudo bem. É um prazer estar aqui no programa. Também estão aqui conosco a presidente da Associação de Moradores do Residencial Nova Ipanema, Heloísa Helena Campos Neri, o diretor financeiro da mesma instituição, o senhor Luiz Carlos Beiler de Freitas, e a moradora do bairro Ípica, Andréa Guerreiro de Souza. Sejam bem-vindos. Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho, explicando para os telespectadores qual é a situação que vocês moradores enfrentam lá na Zona Sul, a dificuldade que vocês têm em relação ao transporte. Se o senhor puder começar. A questão da Ípica como bairro envolve uma questão de transporte muito séria, porque nós temos apenas uma linha de transporte que faz a morada da Ípica, mas que não abrange todo o bairro Ípica. E nós temos duas linhas que nós recebemos as informações em decorrência de atividade, que é a Restinga, por um lado, e a Belém Novo, pelo outro lado. Hoje, quando esses veículos chegam ao nosso bairro, já chegam lotados. E tanto quando vão da Ípica para nosso bairro, como vem do centro e passa por nós. Não há condições, às vezes, nem de descer no local. A preocupação é grande em relação a uma realidade, e também essa realidade de hoje nos preocupa, à medida em que há uma perspectiva de desenvolvimento da comunidade, em decorrência dos projetos do Minha Casa Minha Vida, que está projetando para a região do extremo sul, que é antes da Ípica, um crescimento de em torno de 23 mil residências, o que representa isso mais 100 mil pessoas a usar o sistema de transporte. Isso realmente nos preocupa, né, bastante, e nós estamos com o engenheiro, o vereador Comaceto, trabalhando, lutando para que nós possamos buscar uma nova alternativa que dê mais condições para que nós possamos ter um transporte coletivo de forma mais adequada às nossas necessidades. Heloísa, quais são os bairros lá que têm essa necessidade de ter uma lotação, que tem essa dificuldade dos ônibus estarem lotados e das linhas? Olha, seria Belém Novo, Restinga, precisa urgentemente, tá? Porque lá tem mais de 160 mil moradores no bairro Restinga. Ípica, seria esses assim os bairros que estão precisando no momento. Vocês têm ideia do número da população, do número de moradores ali da região? Da Ípica, Restinga tem média de 160 mil, 170 mil. A Ípica, mais ou menos 25 mil habitantes tem na Ípica. Belém, eu não sei. Vereador, nos fala um pouquinho então sobre a sua proposta. Qual é a ideia? Como já foi aqui enfatizado, a região que mais cresce na cidade de Porto Alegre é a região sul. Quando falamos região sul, consideramos todo o eixo sul. Mas dentro da região sul tem a proporção da região da Restinga e extremo sul, que é a menos ocupada até então. Por exemplo, o bairro Ípica, nos últimos 10 anos, teve um acréscimo de 15 mil pessoas em 10 anos. Aí está projetado para os próximos 10 mais 20, 25 mil pessoas. Então chegará só o bairro Ípica a 60 mil pessoas. Então a região vem se expandindo e os serviços públicos não acompanham esse ritmo. Serviços públicos na sua totalidade. E um deles em particular, que é o transporte público. O transporte público existente, tanto da empresa da Tinga, da Restinga, como da Belém Novo, que atendem toda a região, tem as linhas tradicionais e que passam por essas comunidades que estão se inserindo. Bom, a grande maioria das comunidades tem grande dificuldade hoje de deslocamento no serviço dos ônibus do transporte público. E esta região, Restinga, extremo sul,
é a única região da cidade discriminada em relação ao transporte dos táxis lotação, ou seja, das lotações. Porque toda a cidade possui lotações, com exceção de quem? Da Aberta dos Morros, da Hípica, da Restinga, do Belém Novo, do Lajeado, do Lamy, que contempla toda a ponta sul de Porto Alegre. E a nossa luta é para que qualifique o serviço dos ônibus, mas também seja estendido o serviço de lotação para toda essa região, porque a lotação mais ao sul que vai pela orla é Ipanema e Guarujá. Bom, e essa região toda então está discriminada. Neste sentido, é o projeto de lei que está tramitando aqui na casa, criando as linhas de táxi lotação para o bairro Hípica, para o bairro Restinga Nova, para o bairro Restinga Velha, para Lajeado, Lamy e para Belém Novo. Bom, nós estamos propondo isto como linhas oficiais e que sejam atendidas, porque toda a movimentação que está acontecendo na região está propiciando um prolongamento da linha de Ipanema até o início da Hípica. Bom, mas o restante da Hípica não está sendo contemplada, bem como os demais bairros não estão sendo contemplados. Portanto, a nossa proposição e a mobilização da comunidade é para que nós consigamos efetivar este serviço público que é do transporte coletivo na sua totalidade, qualificar as linhas de ônibus e estender o serviço das lotações para esses bairros. E André, conta pra gente, é uma briga antiga já da comunidade, né? Vocês já participaram de reuniões aqui na CUTAB, já teve uma audiência pública lá. Como é que vem sendo essa negociação? Pegar o gancho dos meus colegas e lembrar que aquela região, ela representa praticamente uma cidade. Ela é maior que muitas cidades do interior. E como tal, ela precisa de infraestrutura nos termos de transporte coletivo, e não só isso, porque para colocar transporte precisa mexer também nas ruas, né, calçamento, pavimento, então é todo um contexto. Sim, a nossa luta é antiga, ela já vem se estendendo há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, a região da Restinga tem mais de 2 décadas que luta para a ampliação das linhas de lotação naquela região. Quando eles começaram a luta, não existiam nem aqueles bairros, né? Não existiam os loteamentos, os inúmeros loteamentos novos que se instalaram lá nos últimos 5 anos. Então, o que acontece? A luta antecede, inclusive, a maior parte dos moradores que tem lá hoje, né? Então, naquela época já era defasado. Imagina agora. E a Luísa, conta pra gente, então, como é que tem sido o retorno do governo em relação a essa solicitação que vocês fazem? Olha, o retorno do governo está sendo bom, tá? Mas eu acho que está havendo negociação a respeito da lotação hípica, né? Que não seria bem a lotação hípica, sim a Ipanema, é uma extensão da linha. Mas a maioria da população lá ainda está descontente, eu vou te explicar o porquê. Porque a lotação vai mais ou menos até o número 1000 da Edgar Pires de Castro. E nós, quando solicitamos a ampliação desta linha, nós pedimos para ir até o número 2200, que seria no Morada do Sul. Mas a EPTC não autorizou, só até a esquina com a Gedeon Leite. Então isso para a população é um problema, porque uns vão ser beneficiados e outros não. E a maioria dos condomínios está a partir do número 1000. Vereadora, aí entra uma questão que inclusive está prevista na sua proposta, né? Que é em relação a distâncias que as lotações podem percorrer. Porque hoje nós sabemos que tem um embate entre os sistemas que não querem abrir mão dos espaços para o transporte dos passageiros. Mas no nosso entendimento, o sistema de ônibus não compete com o sistema de lotação. Eles são complementares. Na verdade, a lotação, onde existem as linhas de lotação, o que ela faz? Ela tem uma função de trazer aqueles passageiros que vêm de carro. Então ela contribui para tirar os automóveis particulares do fluxo do nosso trânsito, que já está sobrecarregado. E neste caso específico da nossa proposta é que as linhas sejam criadas linhas novas, ou o prolongamento atenda a totalidade dos bairros. E quando falamos aqui na Hípica, a Hípica é uma região que tem se desenvolvido muito. Aí eu vou citar aqui 2 exemplos de empreendimentos. Moradas do Sul, que na Edgar Pires de Castro, e o empreendimento da Bolognese. Bom, o somatório dessas duas dá em torno de 2.500 unidades habitacionais novas.
isso significa que são 10 mil pessoas. Bom, se a lotação vai ficar 2 quilômetros antes dessa localidade, não vai atender esta localidade. Portanto, ela precisa atender a totalidade da comunidade. A iniciativa da IPTC é uma boa iniciativa, mas ela é insuficiente. E por que ir até a Ípica e não ir até a Restinga, que fica 5 quilômetros à frente? E por que ir até a Ípica e não ir até Belém Novo, que fica outros 4 quilômetros à frente? Então, esses questionamentos nós temos trabalhado, a comunidade tem reivindicado, o nosso apoio total aqui às lideranças e o trabalho em conjunto que vimos desenvolvendo, assim como outros parlamentares também estão envolvidos nesse tema. Nós propusemos no projeto de lei que as linhas de Porto Alegre com mais de 44 quilômetros 44 quilômetros ida e volta possam ter um aumento de assentos de 21 para 25 lugares. Por que isto? Porque as duas linhas mais longas de Porto Alegre, do centro até o bairro, é Centro Parque dos Maias e Centro Guarujá, que dá um somatório de 23.800 metros, ida e volta. Portanto, linhas mais longas que estas poderá ter 25 lugares, que estes 4 lugares a mais, que hoje significaria 32 reais por deslocamento, que daria 64 se fosse totalmente, paga os custos do prolongamento, seja de combustível, seja de transporte, seja de manutenção, esta possibilidade. Então o projeto está tramitando, vamos fazer um debate, estamos oferecendo essa alternativa à EPTC, porque a EPTC se diz que está com as mãos amarradas, porque não pode aumentar o número dos assentos, e as empresas que fabricam, inclusive empresas gaúchas, como a Marco Polo e várias outras aqui no polo metal mecânica aqui de Caxias e região, já produzem os táxis lotação com 25 lugares. Quando chegam aqui em Porto Alegre, os permissionários têm que retirar 4 assentos porque a lei não permite. Portanto, é uma medida não inteligente, nós não utilizarmos uma estrutura existente, que isso vem a dar potência para que as linhas possam serem instaladas em Porto Alegre, nestes bairros, ou na região Restinga Extremo Sul, que é a única região da cidade discriminada pela falta de lotação hoje no nosso município. Então essa legislação que limita o número de assentos também teria que ser modificada, vereador? O nosso projeto de lei está propondo a modificação, mas não está propondo para a totalidade do sistema em Porto Alegre. Se o sistema existente hoje funciona com 21 lugares, bom, vamos mantê-lo como eles estão, porque aí não tiraria passageiro de outros meios, como os ônibus estão alegando. Bom, mas para esta região que de Ipanema até o Lami são mais 17 quilômetros, bom, e de ida e volta dá 34. Então uma linha 34 com mais os 38 existentes são 72 quilômetros de ida e volta. Então, para as linhas com esta distância, poderá as lotações terem 25 lugares em vez de 21. Isso é o que diz a nossa lei, que é uma emenda à lei existente. E eu quero registrar aqui também, bem como tem uma lei de 1998, inclusive de autoria do vereador Reginaldo Pujol, que criou naquela época a linha para o Parque dos Maias e para a Restinga. Bom, depois veio um conjunto de outras leis substituindo as lotações pelo um outro sistema de transporte alternativo, que é os ônibus seletivos, que foi feita essa lei em 2003 e que até hoje não se efetivou. Portanto, a nossa lei vem para discutir com essas leis existentes, contemplar, e nós sabemos que aqui tem um conjunto de vereadores que trabalham esse tema da região, entre eles o vereador Pujol, que nós estamos apresentando para potencializar esse trabalho e viabilizarmos as lotações para a Ípica, para a Restinga na sua totalidade, Restinga Nova, Restinga Velha, e agora tem uma conquista que tivemos à frente junto com a comunidade, que é
o Hospital da Restinga e a Escola Técnica Federal, bom, que precisa ir a lotação até lá. O hospital vai atender milhares de pessoas na região. A Escola Técnica Federal, que está iniciando seus trabalhos, é para 1.500 jovens. Bom, isso são âncoras de desenvolvimento da nossa região que precisam o serviço público e especialmente aqui o transporte acompanhar esta evolução. Pois é, seu Luiz Carlos, era essa até a questão que eu ia lhe fazer. Eu ia lhe perguntar como é que fica a população lá agora com a instalação da escola, né, com a questão do hospital também da Restinga, como é que vai ficar a questão do transporte? Os conselhos de desenvolvimento da região têm debatido bastante esse assunto, eu tenho participado das reuniões e a infraestrutura ligada a essa questão de transportes preocupa toda a região, extremo sul e sul, que são duas regiões, né? Porque com o crescimento já realizado e ainda em perspectiva, a situação vai ficar um caos, se realmente nós não tivermos em pouco tempo uma decisão bastante objetiva e adequada às nossas necessidades. Essa é a nossa preocupação. Porque hoje já tem deficiência nas linhas, sim, né? Já sim. faltam horários para ônibus, já tem superlotação no transporte. Para entrar e para sair dos ônibus é uma dificuldade enorme quem mora no bairro Ípica. Vereador, e como é que está essa tramitação aqui do projeto aqui na casa? O projeto está em fase inicial, né? Está tramitando, vai para as comissões agora, para ser analisado. Nós estamos fazendo esse debate com a comunidade e agora com essa primeira iniciativa da IPTC, a IPTC veio aqui na nossa plenária na CUTAB, Comissão de Transporte, Urbanismo e Habitação, da qual tenho o prazer de fazer parte, se comprometeu de realizar um estudo completo, mandou uma cópia de parte do estudo, que para nós ainda precisa avançar, mas nós estamos trabalhando e queremos resolutividade. Queremos que o transporte público seja qualificado o mais rapidamente possível, porque a população está sofrendo. Os ônibus agora aumentaram para R$ 2,70, mas a qualidade do transporte não qualificou. Bom, e qual é a outra alternativa que esta população tem, se não for o ônibus? Ficar na parada, porque não tem outro transporte. Bom, alguém pode pegar a lotação para fazer uma viagem mais organizada, inclusive poderia, mas não tem lotação. Então nós precisamos que a lotação seja instalada para essa região Restinga Extremo Sul e que os ônibus a gente possa qualificar, principalmente nos horários de pique. Hoje é impossível. Eu desafio qualquer dirigente e ou morador a ficar na Edgar Pires de Castro, numa parada de ônibus das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã e consiga subir no ônibus. E mais, que consiga sentar no ônibus para vir até o centro. É impossível. Além do conforto, também tem a questão das pessoas idosas, das crianças, né? E até da agilidade. Uma lotação é muito mais rápida do que um ônibus. Eu faço mais um comentário em relação à segurança. Eu sou usuária de ônibus, eu tomo os ônibus todos os dias de manhã e já presenciei cenas de senhoras com crianças no colo sentadas no painel do ônibus, porque não tinha espaço. Nessa época do ano, está um pouco mais tranquilo em função das férias escolares, mas daqui a um tempo nós teremos os alunos de volta às salas de aula. E aí é impossível, eu ia dizer praticamente impossível, mas esse praticamente perde todo sentido. É impossível embarcar no ônibus, sentar mais ainda, e qualidade de serviços públicos é um dever do poder público, não é um favor que a população está pedindo. Nós pagamos por isso e pagamos muito caro por isso. As lotações também vão nos servir a R$4. Então é um serviço caro, mas que é necessário para aquela região, porque vai atender um público específico. E não concorre com passageiros, com o transporte de ônibus, né? Os dois são importantes, nós já conseguimos algumas coisas. Nós conseguimos uma linha chamada R9, que está atendendo aquela região há mais ou menos 2 meses. E ela já começou super lotada, né? Inclusive a EPTC, quando colocou em funcionamento, ela disse que ia colocar em testes para ver a aceitação. Acho que no primeiro dia ela já viu que tinha plena aceitação, porque ela já saiu lotada no primeiro dia. E como o vereador comentou, já estamos atrasados, né? Tudo que a gente fizer agora já é para
tentar apagar um incêndio que já ocorreu. Nós temos que pensar no futuro, naquela região no futuro. Então, há muito o que fazer. O que nós estamos fazendo agora é minimizar o problema. Solucionar o problema requer um pouco mais de esforço, um pouco mais de planejamento de longo prazo. Infelizmente, nós ainda não temos isso. Tem até casos, né, Andréia, de que alguns ônibus nem param nas paradas porque estão superlotados, né? É até bom que não pare, porque a questão da segurança é bem complicada mesmo. Como eu te disse, eu presenciei, eu estava nesse momento em que uma senhora com uma criança, ela estava indo para o HPS, porque a menina estava com suspeita estava com febre alta, com suspeita de dengue, eu acho, febre, alguma coisa assim, bem grave mesmo. A criança estava com uma aparência bem assustadora. E ela estava no colo da mãe, sentada no painel do lado do motorista. Quando o morador, um passageiro, olhou e viu que aquela criança realmente estava prestes a desmaiar, ele solicitou outra pessoa que levantasse e cedesse o lugar para aquela mãe. Mas ela foi um bom pedaço da viagem sentada com aquela criança doente, prestes a desmaiar no colo, sentada no painel do ônibus. Isso é absurdo de se ver. Essa questão do transporte passa também por um exame apurado na questão da infraestrutura, porque há um questionamento, inclusive das empresas de transportes, que o sistema viário da região é muito deficiente e colocar mais ônibus na região vai causar problemas de ordem viária. Então, há uma preocupação realmente da comunidade, não só na questão dos transportes dos ônibus em si e das lotações, mas também da infraestrutura em relação à duplicação, segurança de pontos de parada. São vários pontos que realmente temos que examinar com cautela para poder realmente termos um serviço a contento para a coletividade. Tem que levar em consideração que uma lotação ocupa o espaço de um carro e meio, mas ela transporta 21 passageiros, enquanto um carro, em média, né, transporta um passageiro, tá? Então, desafogaria as ruas de Porto Alegre a lotação. Este é o benefício da lotação. Ainda tu pode vir sentado, descer, não tem paradas fixas, tem arcondicionado, tem toda aquela infraestrutura, né, que a população de classe média merece e será bem vista, será um excelente negócio para os empresários do ramo. Ok, Luísa, então a gente vê que as lotações vão colaborar também para a questão do trânsito, também para a questão do meio ambiente, né? A gente faz um breve intervalo e a gente continua a discussão no próximo bloco. O Fala Porto Alegre é o canal de comunicação entre a Prefeitura da capital e seus cidadãos. Através do número 156, é possível ter acesso a um espaço para dar sugestões, reclamar, solicitar serviços e informações sobre projetos, programas e demais campanhas do Executivo. A chamada é gratuita. Todo mundo fala em coleta seletiva de lixo e reciclagem, mas você conhece as etapas que envolvem o processo, desde o recolhimento do lixo seco até a volta dos produtos ao mercado? Após a coleta seletiva, o lixo é encaminhado para uma unidade de triagem, onde é feita a separação dos plásticos, papéis, vidros, isopor e demais materiais recicláveis recolhidos. Após a divisão, o lixo seco é prensado e agrupado em fardos. Em Porto Alegre, existem 16 destas unidades conveniadas, onde trabalham centenas de pessoas de baixa renda. Tá vendo que trabalhão? Só depois de todo este processo é que o lixo reciclável é vendido para as grandes indústrias como matéria-prima para novos produtos, como a caixinha de leite que você compra no supermercado.
Além das embalagens longa-vida, latas de refrigerante e garrafas PET, estão sendo fabricados também tubos de PVC feitos a partir de material reciclado. E não é só. A chamada indústria verde está sempre trabalhando para descobrir novas formas de reutilização dos resíduos. E você também deve incentivar a reciclagem adquirindo artigos que podem ser reaproveitados. Para saber se o produto que você está comprando é reciclável, basta procurar este símbolo aqui. Está aberto o edital para a ocupação do Teatro Glênio Pérez da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2011. Serão recebidas propostas artísticas produzidas na capital gaúcha nas modalidades teatro adulto, teatro infantil, música, dança, cinema documentário e cinema ficção. Conforme o edital, o Legislativo não vai remunerar as atividades selecionadas, nem vai arcar com custos de montagem e produção. É de responsabilidade desta casa a cedência do espaço, apoio na divulgação e apoio logístico para a realização dos eventos. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março. Os interessados devem entregar sua proposta e os documentos requeridos no próprio teatro, na Avenida Loureiro da Silva, número 255, segundo andar. O edital está disponível no site da Câmara, www.camarapoa.rs.gov.br. Conheça Porto Alegre com o ônibus Linha Turismo. O ponto de partida é o complexo arquitetônico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passando pelos parques da Redenção e Moinhos de Vento, mercado público, casas de cultura e os estádios do Esporte Clube Internacional e do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O percurso de 28 quilômetros é percorrido em 80 minutos. Em funcionamento desde 2003, o ônibus possui segundo andar aberto, sistema de áudio em português, inglês e espanhol, e é acompanhado por guia de turismo. O City Tour pode ser feito de terças a domingos, às 9 e 10 e meia da manhã ou às 3 da tarde. O ingresso custa R$ 9,00 para o primeiro piso e R$ 10 para o segundo. Reservas pelo telefone 3289-6744. O ingresso pode ser retirado no balcão da Central de Atendimento Linha Turismo, na Travessa do Carmo, número 84, no bairro Cidade Baixa. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate. No primeiro bloco nós falamos nas necessidades dos moradores lá da região em ter uma linha de lotação, em ter linhas de lotação para atender a comunidade. E agora eu queria que o senhor falasse para a gente, vereador, qual é a posição da Associação de Lotações em relação a essa proposta? A ATL tem participado conosco dos debates, a sua direção, e tem afirmado publicamente em todos os momentos que ela está pronta, os sistemas, a Associação dos Transportadores de Lotação estão prontos para atender a demanda da região da Restinga, da região do Extremo Sul, da região da Hípica, que se eles receberem a autorização, porque esse é um serviço de concessão da Prefeitura Municipal aos transportadores. Obviamente que uma linha nova tem que ser criada toda uma licitação. Mas quem participa é a própria estrutura, está mais qualificado, bom, eles vão participar. Quem vencer essa concorrência, eles estão prontos para iniciar com a estrutura de veículos enfim, toda a estrutura para atender a demanda. Então os empresários têm disposição e querem atender a região. O que está faltando é uma decisão
do poder público municipal de autorizar que as empresas possam operar para a região Restinga Extremo Sul. Inclusive, representantes da ATL, quando estiveram aqui na Câmara participando da CUTAB, afirmaram que colocariam as linhas disponíveis com a maior brevidade possível, assim que fosse... Em 15 dias. Eles afirmaram que se recebessem autorização, em 15 dias o sistema estaria operando, porque é um tempo mínimo que necessitam para qualificar os carros, comprar algum carro, enfim, fazer os ajustes necessários. Então, esta é a posição da ATL neste momento. Portanto, nós esperamos que, se nós temos uma população carente que sofre pela falta de transporte, nós temos uma região discriminada que não tem, a única região da cidade que não tem o transporte de lotação. Nós temos um acordo político aqui nesta casa, de todos os partidos, de que esse serviço deve ser estendido. Nós temos um conjunto de empresários prontos para atender a essa demanda do poder público. O que falta? Para mim, só uma tomada de decisões. Agora, então, temos que torcer para a sensibilização dos vereadores aqui para aprovarem esse projeto e também dos governantes, então, do nosso prefeito para sancionar essa lei. É isso, seu Luiz Carlos? É verdade. Esperamos que realmente o poder público municipal se sensibilize em relação a essa questão transporte na região sul. A comunidade vai continuar lutando, Andréia? Vai continuar lutando até que efetivamente nós tenhamos a nossa demanda atendida. Como disse o vereador, é uma demanda justa, não requer alteração no orçamento público, não requer investimento público, só requer que se permita que quem quer trabalhar, trabalhe, que são os empresários desse setor. O prefeito está engajado também, alguns vereadores, como o vereador Comaceto, estão engajados na nossa luta, mas não basta. Nós queremos que, de fato, a situação mude. Por enquanto, nós temos um trabalho de bastidor feito aqui na Câmara de Vereadores, com um grupo de vereadores da CUTAB, e nós torcemos para que em alguns dias a gente possa retornar e dar a boa notícia que nós já temos a lotação funcionando. Por enquanto, ela ainda não está totalmente concretizada, né? Existem outras situações que precisam ser resolvidas. Mas relembrando novamente, não é só uma questão de colocar uma linha de lotação, né? Sim, a lotação resolve o nosso problema de curto prazo, mas não é só nisso que a gente quer trabalhar. Nós estamos trabalhando a médio e longo prazo. Lembrando que nós teremos o Hospital da Restinga, que nós teremos a escola funcionando, nós teremos daqui a alguns anos um evento internacional que vai mobilizar toda a cidade. Aquela região está crescendo porque não existe outro lugar em Porto Alegre que possa crescer, a Zona Norte já saturou. Então, tem que se pensar daqui a 10 anos, né? Então, pensando daqui a 10 anos, nós já estamos atrasados 20. Seu Luiz Carlos, o senhor comentava, tem até algumas ideias já para solucionar, amenizar um pouco a situação do transporte coletivo dos ônibus lá na Zona Sul? É uma questão mais pessoal, propriamente dito, do que realmente um posicionamento de comunidade. Mas me parece que seria mais fácil, porque tudo a nível de projeto é demorado, tem muitos estudos. E se fosse possível fazer, por exemplo, a extensão da linha Morada da Hípica, de modo que ela pudesse ir até o final da Schneider e retornar pela Edgar Pires, nós teríamos já uma boa alternativa em relação a essa questão transporte coletivo aliviado. Não vai solucionar, mas vai aliviar exatamente aqueles loteamentos que estão entre o final da Schneider e aqui o início da Gedeon Leite. Daria uma bela condição de alívio para que essa comunidade possa receber um ônibus ainda em condições de poder sentar. Heloísa, como presidente da Associação de Moradores, deve receber várias sugestões para tentar melhorar a situação e também muitas reclamações. Conta um pouquinho para a gente o que tem se ouvido lá dentro da associação. Olha, uma das maiores reclamações que a associação recebe seria a falta de semáforos na Edgar Pires de Castro. Tem muitos acidentes porque a saída dos loteamentos, tem loteamentos que é humanamente impossível tu entrares e saíres dele.
Mas também duplicar a Edgar Pires de Castro. Isso é uma luta que já se estende há muitos anos. O vereador Comaceto acompanha esta luta, sempre tem nos dado muito apoio. Nós já passamos abaixo-assinado, já pedimos, já até imploramos, tá? Mas até hoje não aconteceu. Hoje deputado, o Cassiá Carpes, quando assumiu a Esmove, ele garantiu numa rádio que em 6 meses a Edgar Pires de Castro e a Vicente Monteja estaria sendo duplicada. Não aconteceu. Ele saiu da Câmara de Vereadores, se elegeu deputado e isto não aconteceu. Na época, nós acreditamos, ficamos super contentes, tá? Achando que isto iria acontecer, mas não aconteceu. Até agora não. Vereador, inclusive nós gravamos um programa há 3 anos atrás sobre a duplicação da Edgar Pires de Castro. Eu estive lá com o senhor, então eu sei que essa luta já vem há bastante tempo, que o senhor vem acompanhando. Como é que está isso, vereador? Você tem boa memória. É verdade. Porque desde o primeiro momento que chegamos aqui nesta Câmara, em 2005, 1º de janeiro de 2005, não deixamos de trabalhar num único momento a qualificação da infraestrutura da cidade. E nesse caso específico, da duplicação da Edgar Pires de Castro, que a Juca Batista foi duplicada até o trevo, da ida para Belém Novo e da ida para Restinga. Então a duplicação desses 2 eixos, para Belém Novo e para a Restinga, que fecharia o anel depois pela Lomba do Pinheiro, via do Trabalhador, toda ela duplicada. Então o que nós precisamos? Efetivar isso. A Vicente Monteja, que foi falada há poucos minutos, que é na Vila Nova. A Oscar Pereira, que leva depois pela Costa Gama, que é outra via alternativa. Todas essas vias são vias sinuosas e vias de uma única pista. Portanto, elas estão todas saturadas. No caso específico da Edgar Pires de Castro, da Vicente Monteja, do acesso viário para o Porto Seco na Zona Norte e outras, nós construímos, eu estou lá no papel de conselheiro nacional da cidade, no Ministério da Cidade, e nós construímos alternativa, inclusive realizamos na região, em novembro de 2008, uma reunião com o secretário nacional de transporte e o então secretário Clóvis Magalhães se comprometeu de mandar os projetos para o Ministério da Cidade, coisa que nunca ocorreu, nunca se efetivou, e nós sabemos, se não tem projeto, tu não capta o recurso. Para disputar os projetos, e agora o PAC está lançando dos sistemas viários de cidade, sistemas internos, e com o tema da Copa, nós não podemos esmorecer, nós temos que, o prefeito, nos últimos dias, anunciou que a Vicente Monteja está sendo buscado o dinheiro para a duplicação. Agora, para Edgar Pires de Castro, que são 4 quilômetros a sua extensão, essa passando pela Hípica, tem um estrangulamento, e esse estrangulamento tem que ser superado, porque ali é impossível, como foi dito aqui, fazer retornos, ter entradas que precisam atravessar a outra pista para entrar nos condomínios e nos loteamentos. A questão das escolas que estão se instalando ali, a escola na Hípica recebeu uma escola agora, uma escola municipal. Bom, isso tudo aumenta o fluxo de pessoas e principalmente tem que aumentar com segurança. Então não existe essa segurança nesta via e não existe a infraestrutura adequada para um bom fluxo e uma qualificação urbana. Nós precisamos da qualificação urbana, assim como, e para nascer uma via nova, nós já defendemos que o conceito ela tem que vir com duplicação, tem que vir com os recuos para as paradas de ônibus ou corredor, conforme o estudo, tem que nascer com calçadas ao longo das vias e tem que nascer com ciclovia, porque aquela região é uma região plana, as pessoas podem se deslocar de bicicleta de um lado para o outro, mas uma ciclovia diferente do que foi feito na Restinga. Foi anunciado pelo prefeito que renunciou a instalação de uma ciclovia na Restinga, uns meses antes das eleições, vai lá ver. Colocaram uma ciclovia em cima da calçada, não tem calçada. Então as pessoas andam aonde? Na dita ciclovia. Então um projeto como esses não precisamos. Nós precisamos de projetos qualificados. E a Edgar Pires de Castro necessita ter um projeto de duplicação imediatamente. E nós aprovamos aqui no Plano Plurianual de 2006, aprovamos emendas,
e continuamos apresentando agora no orçamento, apresentamos de novo, inclusive foi aprovada uma emenda de nossa autoria agora para recurso para elaborar o projeto da Coronel Marcos, da Costa Gama e da Edgar Pires de Castro, que a Edgar Pires de Castro está em projeto devido a esse movimento todo que se fez. Foi feita licitação em abril do ano passado, que estamos aguardando o projeto para entender se ele contempla essas demandas necessárias para a qualificação urbana da região. Essa problemática toda da Edgar Pires de Castro vem sendo também acompanhada pela Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação aqui da Casa, na qual o senhor é vice-presidente, né, vereador? E a função justamente é essa, dos vereadores estarem fiscalizando, estarem indo atrás dessas questões do trabalho do Executivo para melhorar a infraestrutura da cidade, né? Sem dúvida. E hoje tem recurso. O importante é que hoje tem recurso do governo federal. O município tem que ter projeto, tem que apresentar projeto, tem que gerenciar, tem que administrar isso. E nós estamos aqui, junto com os demais colegas vereadores, dando esse suporte, fazendo esta pressão, dando apoio à comunidade. Tem instalado lá na região uma campanha do Edgar Pires de Castro, duplicação já. Se andar ao longo dela tem faixas hoje lá, e essas faixas não são de hoje, esse movimento começou há 3 anos atrás. O ano passado, quando houve a queda da ponte do Arroio do Salso, aí se percebeu a gravidade, porque é a única via que liga a Restinga, fica trancando aquilo e fica todo mundo ilhado lá na região, portanto ela precisa de uma qualificação urgente. Voltando à questão do transporte, das lotações lá na Zona Sul, quanto tempo o senhor acha que demora para esse projeto chegar ao plenário? Quando que a gente deve ter alguma definição? O projeto está, como eu já disse agora, entrando nas comissões. Nós estamos sugerindo, vamos buscar um acordo político entre as lideranças para que ele possa ser apreciado num regime de urgência, com o apoio da população. A população tem relações com diversos vereadores, tem vereadores aqui da Câmara que moram lá, inclusive dentro do bairro Ípica, a título como eu moro na região sul, tem outros vereadores. Então nós estamos construindo um acordo político, não está ainda ele totalmente concluído, mas um acordo político vota-se esses projetos com urgência, como é o caso de muitos projetos do Executivo que se vota em 20 dias. Este é um projeto que merece urgência. Vereador, só para explicar para a população que está nos assistindo e que não conhece a tramitação aqui na casa, um projeto, quando entra, ele tem que passar pelas comissões? O projeto entra, ele é protocolado, entra para o plenário em pauta, corre 2 sessões de pauta, que é apresentar o projeto, que é para fazer a discussão. Da pauta ele vai depois vai para a Procuradoria dá o parecer sobre o projeto, vai para a Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Constituição e Justiça para as demais comissões. Nessas comissões é analisado e volta ao plenário para a ordem do dia. E no acordo se coloca em votação. Um projeto em trâmite normal leva 1 ano, mas esse aí nós queremos votar em 3, 4 meses. Ok. Por acordo. A gente está chegando no final do programa e eu queria passar para as considerações finais. Senhor Luiz Carlos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E fico na esperança de que realmente o poder público possa olhar pela nossa comunidade, olhar pelas pessoas que estão lá necessitando de transporte. Obrigado pela atenção. Heloísa, suas considerações, mais alguma coisa que tu tenha a dizer aos nossos telespectadores, aos moradores lá da Zona Sul? Olha, eu gostaria de deixar algo que particular, né, que eu penso que o transporte público tem que ser tratado como um direito, assim como a saúde e a educação. Só assim nós vamos ter um transporte digno, tá, que toda a população de Porto Alegre merece. Obrigada a todos. Andréia, suas considerações? Primeiramente, pedir para a população não se desmobilizar. Se mantenha mobilizada e atenta aos movimentos. Como já foi dito antes, depende de vontade política, sobretudo. Então nós temos que cobrar dos nossos vereadores, cobrar do nosso prefeito, estar atento aos movimentos, acompanhar as atividades na Câmara de Vereadores, também porque a gente escuta muita reclamação, mas também reclamação não resolve o problema. Nós temos que nos mobilizar, é bem diferente do que reclamar. Mobilizar é estar presente onde deve estar, no momento que deve estar. Era isso. Obrigada. Vereador.
quero cumprimentar aqui Porto Alegre em Debate, TV Câmara, aos nossos convidados representando aqui a comunidade e que temos recebido o apoio nesses trabalhos que temos desenvolvido. Agora esse apoio precisa ser ampliado em relação aos projetos que tramitam, em relação às conversas que temos que costurar ainda, e mobilizar toda a região, porque esse é um projeto para a região Restinga Extremo Sul, ou seja, para os bairros Hípicas, para o bairro Chapéu do Sol, para o bairro Belém Novo, para o bairro Lajeado, para o bairro Lami e para o bairro Restinga. Então ele contempla toda uma região, é a região que mais cresce na cidade. E para isso precisa que esses temas sejam bem entendidos, sejam bem preparados, mas que sejam implantados com rapidez para garantir um serviço público de qualidade. E o transporte público necessita, e que a região Restinga Extremo Sul deixe de ser discriminada como a única região da cidade que não possui o serviço de lotação. E o projeto de lei que apresentamos dá condições de oficialmente nós instituirmos e constituirmos as linhas para essa região e também ampliar o número de assentos para viabilizar o setor que trabalha as lotações. Obrigada, vereador. Obrigada pela participação de vocês. O Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.